Confesso que esse livro, para mim, ele foi um divisor de águas. É, de tudo que eu aprendi, tudo que eu evoluí. Esse livro, ele foi, assim, de Deus para minha vida, e só Deus sabe o quanto ele foi me curando em camadas com esse livro. E por isso que quando eu dei um tempo, né, no devocional, eu falei, gente, eu não posso deixar essas meninas sem uma conexão, sem que Deus realmente esteja aí trabalhando na vida de vocês. E é por isso que eu escolhi esse livro para estar lendo. Eu leio muito livro. Quem aqui gosta de livro? Escreve para mim aqui no chat. Eu sou uma compradora de livro. Eu gosto muito de livros, muito, muito, muito. Leio muitos livros. Só que eu tenho técnicas para ler livro. Eu sou aquela pessoa que, se eu acho um audiobook do livro, eu leio com audiobook para eu ter uma concentração mais focada. No caso desse livro, quando eu li ele, eu não tinha um audiobook para poder estar lendo junto. Eu fui lendo, fui escrevendo, acho que foi um momento muito, muito eu e Deus, sabe? E quando eu peguei esse livro da Vivi, ele é todo riscado, meu livro, ele é todo marcado, todo escrito. Os meus livros, eles são meus, eu colo post-it, eu escrevo em sites que Deus me deu, no próprio livro mesmo. Foi um livro que, sabe aquele que você fecha e fala assim, algo que você vê ou algo que você assiste, você fala assim, uau, eu precisava ter lido isso, eu precisava ter visto isso? Pois é. Esse livro, Mulher Improvável, Mulheres Improváveis, tem esse. Depois tem o Mulheres Enraizadas, que é o segundo livro que ele completa isso, que eu também pretendo ler para vocês. Você é como eu gosto muito de ter papel para ir anotando meu caderno de oração, o que Deus está falando comigo através das leituras, através das pregações, através das ministrações. Então, tá bom? Abra ele para acompanhar comigo. Pegue um caderno, uma caneta, pegue seu caderno de oração, para você poder ir aí anotando tudo que Deus está falando com você, o paralelo das coisas que Deus já está trabalhando na sua vida, porque Deus fala com a gente de várias maneiras, não é? De infinitas maneiras. E vamos dar início à nossa leitura. O livro chama Mulheres Improváveis, da Viviane Martinelli. Então vamos lá. Introdução. Esse livro é para você. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e te vê e não vê motivos para não te escolher. Espera aí que eu preciso de criar um hábito, vou ver o que eu vou fazer, para que quando chegar a gente, eu não desfoque. Eu vou colocar esse aqui. Espera aí, gente, que eu vou me organizar aqui, para que eu possa aceitar vocês na tela e, ao mesmo tempo, continuar lendo. Acho que eu vou dividir tela, espera aí. Assim eu consigo acompanhar vocês. Vamos de novo. Aí. Esse livro é para você. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Deus continua recrutando homens e mulheres simples e vulneráveis. Essa é a estranha maneira que Deus usa para tornar essas pessoas fortes e corajosas. Ele busca pessoas nas quais escondeu dádivas preciosas e confia a elas missões desafiadoras. Em uma das madrugadas que passei com o Senhor, ele perguntou o motivo para não escolher fortes e corajosos. Peraí. Pera, gente, o primeiro dia a gente vai. Em uma das madrugadas eu passei com o Senhor e
E perguntei o motivo de ele não nos escolher fortes e corajosos, aqueles que são considerados homens e mulheres mais capazes, mais habilidosos, mais inteligentes e mais fortes. Em meio ao meu questionamento, o Espírito Santo lembrou-me que a administração do reino, os tesouros, são escondidos em vasos de barro, assim como na natureza. As pedras preciosas são escondidas na terra, muitas vezes abrigadas no interior das rochas. Agora, nós mesmos somos vasos frágeis de barros e contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não em nós. 2 Coríntios 4:7. Deus é especialista em transformar um simples terreno em um empreendimento valioso e fazer um campo valer uma fortuna. E isso não apenas para si, mas sim pelos tesouros escondidos nele. O valor que temos reside em Deus, e Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões preciosas. Desistir de buscar respostas ou de tentar entender as escolhas de Deus. Escolher apenas me entregar, mesmo sendo falha, rodeada por receios e temores que misturam os meus anseios e sonhos. Decidi aceitar o desafio e me render à escolha que o Pai fez sobre mim. No final de tudo, sempre descobrimos que é justamente isso que ele espera: entrega. Quando nos entregamos, Deus pode transformar pessoas improváveis em elementos surpresas do céu para estabelecer belos propósitos na terra. Escrevo hoje pensando nos improváveis. Imagino o que Deus pode fazer quando alguém se entrega à vontade dele, ainda que para um improvável seja praticamente inconcebível imaginar tal coisa. Penso naquele que se consideram fraco, mas também na força que eles podem encontrar em Deus. Lembro-me dos desvalorizados, dos inestimáveis que eles têm para o Pai. Hoje, escrevo com lágrimas de gratidão nos olhos, pois um dia Deus viu em uma mulher tímida, pecadora, que se considera destruída, um tesouro escondido, um terreno perfeito para construir a vontade dele. Como eu, você também não entenda como isso é possível, mas nessa jornada surpreendente de improváveis de Deus, o segredo não está em entender, mas tão somente nos entregar a Ele. Eu me entrego, corro em velocidade cada vez maiores, vivo experiências inimagináveis, abraço o impossível. Por vez, podemos ter a sensação de que cada passo dado hoje não surte efeito algum ao nosso redor. Temos que ter uma mente que uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo, sem nos esquecermos que é exatamente por isso que a maioria das vezes o primeiro passo é justamente o maior desafio. Mas posso falar com convicção de que é justamente esse primeiro passo que nos tira da zona de conforto e da estagnação. Ele nos arranca do comodismo e da procrastinação, de tal forma que nos impulsiona para a pista de decolagem. Voar é uma questão de tempo. O tempo é um elemento indispensável para os resultados da mudança que almejamos, seja uma realidade na nossa história, tudo o que semeamos hoje terá uma colheita com prazo determinado. Plantamos hoje e colhemos amanhã. Não podemos desanimar. Isso porque, quando desejamos viver o que nunca vivemos, precisamos atuar de forma diferente e dar passos que nunca foram dados. O lugar é aqui, o tempo é agora. Por meio dessas páginas, estamos promovendo um grande ajuntamento de improvável.
Esse livro fala sobre a assinatura de Deus nas Escrituras, improvável. Você conhecerá pessoas e lugares improváveis que foram palco e elementos chaves para a manifestação da glória de Deus, pois esta é a estranha maneira de que Deus escolhe os seus, e é por isso que eu e você estamos aqui. Primeiro capítulo: Escondidas. Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Sim, escondidas. Muitas das mulheres que Deus levantará nos próximos anos estão escondidas, sumidas no anonimato. Talvez muitas delas estejam agora, mesmo com esse livro nas mãos, atraídas pelo título que correspondeu com seu sentimento interno. Sim, eu sou uma improvável. São as samaritanas dos dias atuais, mulheres envolvidas em fazeres comuns, junto ao poço da vida, mulheres improváveis que estão sendo encorajadas por Deus nesse tempo. Esposas, mães, mulheres solteiras, mulheres que enfrentaram a dor do divórcio, do luto, da traição, do abandono e inúmeras situações desafiadoras e tristes que fazem parte do universo vivido pelas mulheres no mundo todo. No entanto, essas mesmas condições não definem onde elas estarão nos próximos anos. Não são essas variáveis que determinam o futuro que terão. Essa foi a verdade que me abraçou em alguns anos. E hoje, através desse livro, espero que abrace você também. Aprendi na minha caminhada com Deus que Ele esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Além disso, entendi que estar escondido libera o favor do alto para sermos posicionadas no lugar onde seremos geradas pelo Pai. No entanto, é bom saber que desde já quem te posiciona é o Pai. A exposição não é pessoal. Autoapresentação, autoexibição, autopromoção. As formas, o tempo, o lugar são definidos pelo Eterno. Quando Jesus observou o que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares à honra à mesa, ele deu-lhe um conselho. Quando vocês forem convidados para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dá para dar o seu lugar para a pessoa? E você, envergonhado, terá que sentar no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então, você será honrado diante de todos os convidados, pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha serão exaltados. Lucas 4, do 7 ao 11. Este texto de Lucas exemplifica perfeitamente a dinâmica de Deus entre aquilo que deve ser exposto e aquilo que deve ser escondido. Leiamos novamente esse texto, mas agora na versão A Mensagem. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar você para jantar, não ocupe o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado. E o anfitrião dirá, na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a esse homem. Com a maior vergonha, você terá que se acomodar na última mesa, no lugar que sobra. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no lugar. Quando o anfitrião da sala lhe dirá: o que você está fazendo aí? Venha para frente, e você terá motivos de comentários na festa. O que é que estou dizendo é que se você andar com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Em todas as versões, esse texto nos ensina mesmo a não precisarmos disputar lugares, assim como não precisamos fazer conchavos.
para estar em destaque ou ocupar os melhores lugares. Sejam eles eclesiásticos ou profissionais. Sejam lugares onde o nosso ego frágil costuma desejar pela razão da nossa necessidade de afirmação. Na verdade, não se trata de disputa, tampouco depende de nós. Ainda que tenhamos sido convidados para estar em determinado lugar, quem nos posiciona é o dono da festa. Por isso, não devemos nos preocupar com os primeiros lugares, mas sim respirar, descansar e buscar a presença de Deus, porque é Ele e somente Ele que poderá preparar o nosso coração para os lugares de autoridade projetado para nosso tempo. Esse texto tem um segredo poderoso a ser descoberto, permitir que Deus nos encontre, esperar que nos ache e nos posicione em nosso nível de influência e relacionamento. Talvez você precise de se lembrar o tanto e o quanto o nosso sucesso, não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus, porque ele se preocupa mais com a integridade que o nosso número de seguidores no Instagram. O pai se preocupa mais com a obediência do que com a nossa conta bancária. Ele está mais preocupado com o nosso coração do que o serviço que prestamos no reino. Deus não é consumido pelas coisas desse mundo. É o que nos diz que somos importantes. Deus cuida de nós, não por causa do que fazemos, mas por causa do que ele fez em nós. Somos dele e ele se preocupa com o nosso crescimento. Em sua graça e aprofundaremos em nosso conhecimento nele. Indiscutivelmente, ele se preocupa conosco. E isso deve nos lançar a impulsionar, abrir sua palavra. Deve nos promover a adotá-lo, porque quem ele é e por tudo que ele fez ou faz para nós. E quem ele é muda tudo a respeito de quem somos. É importante compreendermos que tudo que Deus faz na nossa vida começa pelos fundamentos. Isso quer dizer que ele trabalha nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas e os nossos próprios olhos não alcançam. Ele começa justamente pelo alicerce. Os fundamentos importam para Deus, porque é ele que dará sustentação ao nosso próprio destino, ao nosso propósito e destino. Pode levar tempo, será feito no anonimato, será silencioso, mas será poderoso. É um fundamento secreto que trará a luz para a obra ao público. Não podemos tentar mudar esse princípio, porque aqui está a chave do êxito. A rendição é o caminho. Pequenos começos. O profeta Zacarias, em um dos seus textos emblemáticos a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, nos chama a atenção para que não desejarmos os pequenos começos, não desprezarmos os pequenos começos. 4:11. O alicerce, quando é lançado pelo Senhor de toda a terra, traz nossa vida. Por isso, insisto, não desprezes os pequenos começos. Alguns anos atrás, um pequeno grupo de mulheres decidiu se reunir para orar e buscar mais a presença de Deus. E nossa primeira reunião, éramos apenas 4 que desejamos mais o Senhor. Começamos com muita fome e pela sede da presença do Espírito Santo. Todas tínhamos filhos pequenos e diversos afazeres, mas reservamos um tempo, uma vez na semana, para estarmos juntas e crescermos em oração e comunhão. Naqueles anos, nenhuma de nós poderíamos imaginar o que Deus faria conosco a partir do começo tão tímido, sem maiores pretensões, e não ser buscá-lo e amá-lo.
Aquele solo de intimidade, aquele lugar escondido e secreto, foi um ambiente perfeito para Deus, desde o início, como um verdadeiro avivamento entre mulheres, um avivamento em que tem marcado esse tempo, porque de repente aquilo que era secreto, escondido, pequeno, deu um passo à frente e foi o dono da casa que fez o convite. Hoje, quando eu vejo a multidão de mulheres que participam quinzenalmente das reuniões de mulheres, penso nessa palavra de Zacarias. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Deus precisa se certificar de que o nosso coração está nele e permanecerá nele. Deus nos desafia coisas aparentemente pequenas, mas também extremamente valiosas, que só depende de como cuidamos delas. Devemos cuidar daquilo que nos foi dado. Ainda mais quando se trata de uma pequena semente, de um pequeno começo, e ninguém estiver prestando atenção. Quando somos fiéis no pouco e no muito virá a nossa mão. Isso por causa do princípio muito simples. Deus precisa se certificar de que o nosso coração não está no sucesso ou no fracasso, mas está nele e permanecerá nele. Muitas pessoas me perguntam sobre o segredo para reunir tantas mulheres para uma simples reunião. A verdade é que não existe segredo. O que existe é o Pai que nos confia sementes a serem plantadas e cuidadas por Ele na terra do nosso coração. Não importa se o começo é pequeno, afinal, os seres humanos não nascem maduros, adultos nem plenos. Pelo contrário, nascemos pequenos, frágeis e independentes. Essa fragilidade e essa dependência estabelece entre o ser criado e o Criador uma conexão jamais deveria ter sido feita, teria sido desfeita. A dependência dele não só é positiva, como condição para que desenvolvermos em nós a vontade do Pai. Em outras palavras, quando somos cuidadas por Deus em nossa pequenez e debilidade, o foco não está no crescimento em si, mas no processo de sermos amadas, nutridas e robustecidos. Portanto, não temos o foco no crescimento. Não queira ser grande. Ame o seu pequeno começo. Ame e cuide desse lugar especial que você ocupa hoje, porque é nele que você será surpreendida. Quanto mais escondido, mais valioso. O ouro, o diamante e outras pedras preciosas são escondidas e precisam ser encontradas, porque é muito comum que a terra esconda o que é de mais precioso. Para se chegar a uma mina de ouro, é preciso escavar, comer pó, levantar a poeira, até usar explosivos em alguns casos. Tanta a dificuldade de ter acesso a um metal precioso. Estar escondida não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondido, mais raro. Quanto mais raro, mais valioso essa pedra se torna. As pedras visível é exposta no meio do caminho e em geral são consideradas de pouco valor, ou porque atrapalham a passagem, ou porque são vitais como impedimento, ou porque são fáceis de ser encontradas. Já as pedras escondidas se tornam joias preciosas de um valor elevado. Essa mesma dinâmica se aplica a mulheres que Deus está levantando nessa geração, mesmo escondidas. O valor delas não diminui. Na verdade, elas estão escondidas, a fim de serem geradas e, no devido tempo, serem trazidas à luz para o processo de lapidação. As pedras preciosas precisam de ação do fogo, da pressão, do tempo e fim de serem geradas. É por esse motivo que são raras e valiosas. Deus lapidador
usará o que é visível para testar as coisas invisíveis. Porque o reino de Deus não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelas verdadeiras encruzilhadas que o nosso interior, por meio do Espírito Santo, são invisíveis, mas extremamente poderosas em Deus. Aquilo que é visível é sustentado por algo que não podemos ser visto, assim como acontece com o nosso corpo. Todos os órgãos que expõem o nosso organismo físico, os internos são os vitais. Se perdemos a visão, ainda assim o nosso corpo sobreviverá. Mas se perdemos um pulmão, não haverá chance de sobrevivência. O mundo natural aponta para o princípio espiritual, assim como o valor de uma casa não está na sua beleza ou na arquitetura, mas em seu fundamento. O valor da vida humana não está em se adaptar pela visão, mas justamente o que não se pode perscrutar. A parte essencial para a nossa vida é oculta e só Deus a conhece por completo. Por isso, os olhos do Pai estão voltado para dentro de nós. Ele não vê como um homem. O profeta Samuel viveu essa experiência com o Senhor ao, ao ser designado para ungir um novo rei de Israel. Davi fugia dos padrões dos guerreiros e dos reis da época, mas os olhos do Senhor, estavam onde os olhos de Samuel não podiam alcançar. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura. O Senhor não vê as coisas como vê o ser humano. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Certamente, esse é um dos textos mais conhecidos a respeito do princípio da vida do grande rei Davi e dos quais requisitos Deus busca em cada um de nós. O Senhor não julga pela aparência, mas vê o coração com o objetivo de refinar o metal interno e revelar o nosso coração. Deus permite abalos e tempestades. Se você tem orado por seus relacionamentos, prepare-se. Abalos virão para fortalecer a sua essência e as suas raízes. Só depois disso é que você terá condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Geralmente, oramos e temos a impressão de que as coisas só pioram, mas podemos estar certa de que isso não é verdade. Todos os ventos e as tempestades que enfrentamos testam o fortalecimento do nosso sistema de raízes no propósito de Deus. Os olhos dele estão nas raízes, porque são elas que seguram toda a nossa estrutura. Assim como a estrutura da árvore está na sustentação por suas raízes. A tríade fogo, pressão e tempo funciona como preparação para vivermos o nosso destino profético. Deus está levantando mulheres na terra, estes últimos tempos, que não têm cara para quem são mulheres improváveis. Na verdade, elas parecem ser apenas um vaso de barro frágil e vulnerável, prestes a rachar a qualquer momento. No entanto, o grande mistério é que, quando quanto mais rachados e vulneráveis esses barros são, mais os tesouros que habitam dentro deles se derramam e se revelam. A forma de Deus manifestar a sua força é exatamente em nossa fraqueza. E temos que mudar isso para ser perigoso. Este livro é sobre a história de frágeis vasos de barros, mas que em sua fragilidade esconde um grande tesouro. Acredito que existem muitos vasos de barros olhando para fora de si mesmo e pensando que são inadequados, mas Deus convida
cada um deles a olhar para dentro de si, onde está o verdadeiro tesouro. Assim como um bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto, as condições precárias ao mesmo acontece com as improváveis de Deus, as mulheres que o Pai deseja levantar. Os meses de gestação no lugar secreto são imprescindíveis para sua sobrevivência após o nascimento. Elas estão escondidas e são submersas a determinadas condições para que possam atingir o pleno desenvolvimento. No meu tempo, a sós com Deus, lembre-me de dias que o Senhor falou ao meu coração sobre uma exposição exponencial que Ele mesmo faria em nossa vida e em nosso ministério. Fiquei atônita e com medo, porque sei o quanto uma exposição na hora errada pode custar caro, além de ser muito perigosa. Sempre busquei o Senhor, não nas multidões. As nossas orações mais secretas não continham pedidos de sucesso, nem de influência, mas de entrega e desejo por sua presença. E foi no útero do lugar secreto que fomos geradas. Quanto mais clamávamos por ele, mais ele confiava e entregava autoridade e graça para nós. Sabemos, como bem dizemos as Escrituras, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido esconder uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Mateus 5, 14 ao 16. Tenho receio quando a projeção e a exposição de algo ou de alguém é antecipada, ou seja, antes do tempo, porque o período de estar escondida e oculto deve ser respeitado. Não podemos desprezar os pequenos comícios, mas temos em mente de que eles não são veiculados em transmissão ou em vídeos, mas consistem em altares erguidos dentro de um rio de intimidade com o rei. São os começos invisíveis aos olhos dos homens, mas não ocultos aos olhos de Deus. Em vez de sermos expostos, precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Até que isso comece, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau de acesso a Ele secretamente, porque quando Deus nos esconde, ninguém mais nos encontra, mas quando Ele vem e nos encontra e nos expõe, nada nem ninguém é capaz de nos esconder. Vemos filhas vivendo como órfãos, princesas vivendo como plebeias, mulheres reduzindo seu valor por migalhas de atenção, refém da carência que expõe o que deveria estar escondido e esconde o que deveria estar exposto. Além disso, vendem o que não tem preço e valorizam o que não tem valor. Deus está à procura de pessoas nas quais que ele possa construir uma escala de valores que não se baseiam nos valores desse mundo, mas que estejam alinhadas com o valor do coração de Deus. Busque um caminho mais alto, busque um caminho mais alto, um pensamento mais elevado. Ajuste as suas prioridades e aquiete o seu coração, porque a montanha da intimidade com Deus espera para ser escalada. E cada um de nós terá a visão da montanha que subir. A visão muda tudo, até mesmo você e eu. Costume-se
com essa ordem. Em primeiro lugar, Deus construirá as nossas raízes e estabelecerá nosso interior fundamentos sustentadores do seu bom propósito. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelo alicerce. Por isso, ele nos esconde para um tempo determinado, porque as raízes mais profundas nascem da entrega e da renúncia e crescem escondidas. Deus só promove publicamente aquele que primeiro ele edificou no lugar secreto. Podemos até pagar por uma promoção na terra e ser promovidas, mas a promoção que vem do alto só pode ser concedida com resultado de um caminho constante com o Pai. Como comentei no início desse capítulo, Deus promove aquele que deseja estar escondido e esconde aquele que deseja ser promovido. Assim é o reino. Esta é a cultura do céu. Então, devemos deixar que ele nos edifique e nos encontre. E, no tempo certo, ele trará exposição e promoverá nossa vida. É importante lembrarmos que foi em um deserto, quando Moisés estava escondido, que Deus o atraiu novamente ao chamado, por meio de uma sarça ardente. Também foi no deserto que a voz que preparava o caminho de Jesus foi forjada e levantada, porque era justamente no deserto que João Batista estava escondido. Era ali que as multidões iam até ele para ouvir a palavra da vida. Foi em um lugar escondido, malhando trigo, no lagar, que os gideões foram encontrados pelo Senhor, quando ele estava escondido das pessoas, foi achado por Deus. E sobre ele foi liberada uma nova identidade de coragem e de libertação. Da mesma forma, aconteceu com Davi, quando ele estava escondido atrás das malhadas, não exposto pelo que estavam seus irmãos, é que foi chamado para ser rei. Poderíamos relatar inúmeros exemplos e discorrer entre os homens e mulheres que Deus escondeu para um tempo específico. Em toda a Bíblia, podemos observar que ele esconde o que é precioso e o útero usado para gerar os homens e as mulheres, que ele escondeu é justamente um lugar secreto, um lugar escondido, que ninguém mais pode ver. É ele que rasga a nossa essência e esconde o que carregamos de mais profundo. O Pai não mudou. Ele continua buscando Davis escondidos, aqueles que não se preocupam com as suas poucas ovelhas, do que com os lugares de honra. Deus não mudou. Ele continua procurando hoje as mulheres que estão servindo a família, a sociedade, as pessoas, homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção de sua casa e para o próximo. Pessoas que trabalham no lugar secreto, que estão a ponto de serem promovidas publicamente. Não podemos fugir desse lugar. Que sejamos encorajadas a aguardar a chegada daquele que nos chama, pois não estamos escondidas aos olhos dele. Uau! Meninas, esse primeiro capítulo, ele falou muito comigo, porque eu sou a pessoa mais improvável da minha família, mais improvável para mim mesma. E o Senhor tem me forjado no secreto. E todas as mulheres que têm me acompanhado, convivido comigo, têm visto como o Senhor tem me levado a muitas mulheres. Hoje, no nosso devocional, no nosso grupo do WhatsApp, temos 340 mulheres e mais de 5.000 visualizações únicas no nosso YouTube. E eu sou a pessoa que nasceu nos bastidores. Eu sou a pessoa que nunca me preocupei, mesmo sendo preparada para estar nas câmeras, mesmo amostrada, como minha família falava. E eu aprendi que é quando você se diminui, é quando você não quer ser ninguém, que Deus começa realmente a te promover. E hoje eu tenho alcançado muitas mulheres, não só no meio espiritual,
mas também no seu meio profissional e no desenvolvimento das mulheres em si. E tem sido lindo. Cada mulher que Deus tem me trazido e cada conexão. Espero que a leitura de hoje tenha feito a diferença e que Deus tenha começado a mexer aí algumas partes na sua vida. Porque Deus, a cada vez que a gente se aproxima dele, ele fala com muito carinho e trata a nossa vida com detalhes e traz clareza do que estamos vivendo nesse momento. Te espero